Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. A aula de hoje é sobre o continente Oceania, que é o continente mais isolado do planeta. Ele é todo cercado de águas. Então, para chegar nele, só de navios, só através de navios, né, gente? Ou de aviões nos dias atuais. Bom, como é um continente bastante isolado, como nós vimos ali, a Oceania foi o último continente a ser descoberto pelos europeus. Foi o navegador Cook que descobriu e mapeou esse continente e deu o nome de Mundo Novo. Esse continente está localizado a oeste pelo Oceano Índico, ao norte e leste pelo Oceano Pacífico e ao sul pelo Oceano Glacial Antártico. Também nós temos o mar que separa a Austrália da Nova Zelândia, que é o Mar da Tasmânia, que fica bem aqui entre a Nova Zelândia, como já falei, e a Austrália. Pessoal, vamos falar dos países, a divisão desses países e o tamanho do continente. O continente Oceania é o menor continente do planeta, com 8.526.000 km², dividido em 14 países. A Oceania é mais ou menos do tamanho do Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de km². Então, a Oceania e o Brasil tem praticamente o mesmo tamanho. O maior país da Oceania em território é a Austrália, que tem 7,6 milhões de km², que é 90% do território de todo o continente. Nós temos também os outros dois maiores países, que são Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, como eu já falei. Tá, pessoal? A Nova Zelândia, só uma curiosidade, são algumas ilhas pequenas, mas tem duas ilhas grandes que tem um estreito, uma faixa de mar que divide essas duas ilhas, que é chamado de Estreito de Cook, homenageando o navegador que descobriu o continente. Também a Oceania, ela tem países, ilhas, países independentes, que são ilhas e arquipélagos. Mas vamos falar primeiro como é que essas ilhas estão divididas. Essas ilhas estão divididas por grupos com algumas características, tá? Esses arquipélagos, essa grande quantidade de ilhas que tem na Oceania, estão divididas, são várias ilhas, não sei se dá para enxergar aqui, pessoal. Essas ilhas são divididas em grandes grupos. As Micronésias, que são as pequenas ilhas, as Melanésias, ou Micronésia, Melanésia, que são ilhas negras, e Polinésia, que são várias ilhas, muitas ilhas. Então essas ilhas são divididas, tem alguns países que são países ilhas ou países arquipélagos, que nós temos lá as Ilhas Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Nauru, e entre Samoa, entre outras tantas. Mas também nós temos ilhas que pertencem a outros países da Europa e o país da América, que é os Estados Unidos. Só para curiosidade, vamos citar dois grandes grupos de ilhas que pertencem a dois países que são bastante conhecidos nossos, que são a Polinésia Francesa, que pertence à França, que fica na Polinésia, obviamente, aquele grupo de ilhas chamado Polinésia, que tem o Tahiti, que é onde ocorrem vários campeonatos de surf e outros campeonatos aquáticos lá relacionados. E também nós temos as ilhas do Havaí, pessoal. Fica bem aqui, ó. As ilhas do Havaí fazem parte do continente Oceania, que pertence aos Estados Unidos. Pois é, as ilhas do Havaí tiveram filmes, séries, seriados de televisão, filmes de cinema, documentários, e a gente sempre ouve falar em noticiários, a gente sempre imagina que as ilhas do Havaí
fazem parte do continente americano, mas não, fazem parte do continente Oceania, e os Estados Unidos administram, controlam essas ilhas, além de outras ilhas também espalhadas pela Oceania. Os Estados Unidos controlam, entre outros países, controlam essas ilhas, tá? E a população a população e a economia, e vamos falar de hidrografia. A população quando os europeus chegaram, os ingleses chegaram na Austrália e nas as outras ilhas, outras regiões da Oceania, e encontraram povos autóctones ou nativos que habitavam lá. São de origem asiática e negros, né, negros australianos, que são chamados de aborígenes. E também vocês devem ouvir falar de uma arma deles, provavelmente. Bumerangue é uma arma dos negros australianos, tá, gente? É originária de lá. E a Austrália e a Nova Zelândia foram colônias de povoamento. Então, elas se tornaram países desenvolvidos. Lembra que eu falei, quando eu falei do continente americano, que teve colônias de exploração e colônias de povoamento? Pois é, Austrália e Nova Zelândia foram as colônias de povoamento. Lembra que eu falei que as colônias de povoamento se desenvolveram? Pois é, então se tornaram países desenvolvidos. Na América, Estados Unidos e Canadá foram colônias de povoamento, são países desenvolvidos hoje. Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia foram colônias de povoamento, hoje são países desenvolvidos, com IDH elevadíssimo, tá, pessoal? São países industrializados, com a economia dinâmica, países que têm uma agricultura bastante desenvolvida, a agropecuária, a pecuária também, além da agricultura pecuária, isto é, a agropecuária bastante desenvolvida, a mineração também. E os principais rios da Oceania ficam na Austrália, que é o maior país, como eu falei para vocês, que é o Murray e o Darling. Não sei se a pronúncia está correta. Fica localizados na Austrália, que obviamente é o maior país, né, gente? E a população total da Oceania é 37,1 milhões de habitantes. E também a maior parte desses habitantes, como o maior país é a Austrália, que nós já vimos, a maior parte desses habitantes, cerca de 60% aproximadamente, moram na Austrália. Como eu falei, a Austrália e Nova Zelândia, eles são países desenvolvidos e o IDH é elevado. Então a maioria das pessoas que habitam na Oceania moram na Austrália e na Nova Zelândia. E as outras ilhas também são países subdesenvolvidos, não são desenvolvidos, mas tem um padrão de vida também elevado. O IDH é de médio para alto, tá, gente? Também as outras ilhas vivem bastante do turismo, né? O turismo é bastante forte na economia da Oceania, tá, gente? Bom, com relação ao relevo, pessoal, o relevo da Oceania nós podemos citar um destaque, que são os Alpes australianos, né, que ficam a leste aqui da Austrália. Tem outras cadeias de montanhas, tem grandes desertos também aqui na Austrália. E já vamos ligar ao clima. O clima da Oceania é tropical, equatorial oceânico, tropical, subtropical. Não tem clima polar e subpolar na Oceania. Então, também tem o clima árido e semiárido, que fica nas regiões dos desertos da Austrália. Lembra que o semiárido, as plantas são as xerófilas, semideserto, aquelas cactos, uma grande variedade de cactos, arbustos com espinhos, árvores espinhosas, pequenas espinhosas. Também nós temos florestas tropicais, né, espalhadas pelas ilhas de Nova Zelândia, etc. Podemos citar também, pessoal, com relação a essa vegetação, podemos citar na vegetação o eucalipto, que é plantado aqui no Brasil por ser uma planta que cresce bastante rápido, mas o eucalipto é originário da Oceania, principalmente da Austrália, tá, gente? Que é o maior país da Oceania, lembrando vocês, tá? Eu acredito que os pontos principais da Oceania eu já passei para vocês, tá? Até a próxima aula.